Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Leitura do livro do missionário R.R. Soares, Bênçãos do Inverno, ano de 2022, hoje, dia 1º de julho. Vigiar e orar é o conselho do Senhor. Mensagem de hoje: Davi consulta de novo o Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 4, diz assim: Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Podemos acreditar que Davi consultou o Senhor novamente, porque quase ocorreu uma rebelião entre seus soldados após a decisão tomada na primeira consulta. Ele achou estranho tal contenda, e para que sua diretriz não fosse considerada pessoal, tornou a buscar o Todo-Poderoso. Nem sempre somos cercados de pessoas preparadas espiritualmente, por isso temos de ser cautelosos. Ora, nenhuma rebelião é bem-vinda. Quando alguém na igreja levanta-se contra os outros, principalmente contra a liderança, significa que o inimigo está interferindo. Se aceitarmos os palpites malignos, Deus deixará de nos dirigir, pois ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Resolva os assuntos estranhos imediatamente, porque, brotando a semente má, danificará a obra. Caso as pessoas discordem da direção do Senhor dada ao líder, elas devem conversar com essa autoridade para solucionar o problema. Se após essa atitude a divergência continuar, Deus deverá ser consultado de novo. Essa medida precisa ser tomada para resolver o conflito e arrancar qualquer raiz de amargura. Quando o Senhor confirmou sua instrução, Davi sanou suas dúvidas e exigiu que seus homens fossem lutar em favor de Keila, e eles lhe obedeceram. Porém, Davi precisou ter firmeza durante a divisão do despojo de outra batalha, desta vez contra os amalequitas. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 20 ao 25, se lê assim: Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam-nas diante do outro gado e dizia: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então, todos os maus e filhos de Belial, entre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram convosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. O líder não pode ter medo de agir, ou a obra sofrerá por culpa dele. Se há escarnecedor, tem de ser lançado fora. Sob a direção do Senhor,
Devemos impedir que os incrédulos nos desviem dos nossos objetivos ou prejudiquem a missão celestial. Cuidado! Isso é importante porque a falta de vigilância expande o mal. Quem ama precisa ter pulso firme. Se deixar para resolver algo depois, verá que ficou tarde demais. Por que alguém concordaria com o errado? Só se ele pratica o pecado. Davi sabia que o inimigo iria influenciar o povo. Sendo assim, como pastor daquele grupo e futuro rei de todo Israel, o filho de Jessé nunca permitiria que o seu caráter fosse manchado. O único meio de cortar o mal pela raiz é agir quando ele aparece. Quem tem o amor de Deus jamais se insurge contra a obra, a menos que o líder tenha se desviado. Porém, mesmo quando isso ocorreu, Davi poupou Saul por respeitar a unção liberada sobre a vida deste rei. Vigiar e orar é o conselho do Senhor, a fim de que você jamais se perca nas batalhas para possuir o que é seu ou guardar o que ele lhe deu. Ao vigiar, o diabo não tocará na sua santidade. Caso contrário, você só terá dor e vergonha. Mesmo que a luta pareça árdua, permaneça nela, porque Deus lhe concederá a vitória. Oração. Deus, somente perseverando em te seguir, seremos salvos. Não importa o quanto tu já nos usaste, continua nos usando de modo perfeito e santo. Livra-nos das Dalilas que surgem no caminho. Os homens de Davi não eram seus guias, visto que um só é o nosso guia, Jesus. Tu mesmo lutas em nosso favor. Andando sob a tua direção, somos destemidos. A nossa maior batalha é permanecer debaixo da tua instrução. Então, socorre-nos para que isso ocorra. O que seria de Davi se ele tivesse se deixado levar pelas conversas malignas? Quando ele viu que o medo o rondava, percebeu que, se forçasse uma decisão, haveria um racha no seu grupo. Diante disso, sabiamente procurou a tua confirmação e a obteve. Amém.